Alexandre Pereira ficou na janela de sua cobertura, olhando para a cidade que lhe dera tudo e nada. Seu reflexo mostrava um homem vestido em um terno caro, mas seus olhos pareciam cansados e vazios. Outra reunião do conselho administrativo entediante havia acabado, e ele estava sozinho novamente. Sempre sozinho. Senhor Pereira, sua mãe está na linha 1. A voz de sua secretária rachou pelo intercomunicador. Alexandre suspirou e atendeu o telefone. Mãe, querido, você simplesmente tem que ir ao baile de gala beneficente esta noite. A voz de Vitória Pereira pingou em seu tom de comando usual. Os Almeidas estarão lá. A filha deles, Júlia, seria perfeita para você. Eu não estou interessado em ser apresentado novamente, disse Alexandre, esfregando as têmporas. Eu tenho trabalho a fazer. Você tem 40 anos, Alexandre. É hora de você se estabelecer de verdade. Não podemos ter pessoas questionando por que o CEO das Indústrias Pereira ainda é solteiro. O mesmo argumento de sempre. Alexandre sabia o que sua mãe realmente queria dizer. Eles precisavam apagar o escândalo de 10 anos atrás, quando ele havia rompido com Sofia Silva semanas antes do casamento. As revistas de celebridades haviam falado sobre isso por meses. Eu vou pensar sobre isso, disse ele, sabendo que seria mais fácil do que discutir. Depois de desligar, Alexandre foi até o bar em seu escritório e serviu-se uma bebida. O líquido âmbar não tinha mais gosto de nada. Nada tinha. Ele afrouxou a gravata e sentou-se pesadamente em sua cadeira de couro, a mesma cadeira onde 10 anos atrás ele havia cometido o maior erro de sua vida. A lembrança veio à tona, fresca como ontem. Sofia ali, em seu simples vestido, azul, seus cabelos escuros caindo sobre os ombros, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela implorava que ele escolhesse o amor em vez do dinheiro. Seus pais não controlam sua vida, Alex, ela havia dito. Nós podemos conseguir sozinhos. Eu não preciso do dinheiro deles ou da aprovação deles. Eu só preciso de você. Mas ele havia sido fraco. Seu pai havia ameaçado cortá-lo completamente, destruir sua carreira antes mesmo que ela começasse. Os Pereiras não se casavam com garotas comuns de famílias de classe média. Certamente, não se casavam com mulheres jovens ambiciosas que queriam carreiras próprias em vez de interpretar o papel de esposa de alta sociedade. Sinto muito, ele dissera a ela, mas é isso que eu sou. Este é o meu mundo. Você nunca pertencerá a ele. A mentira tinha gosto de cinzas em sua boca, porque a verdade era que Sofia era boa demais para o seu mundo. Muito genuína, muito cheia de sonhos e determinação, enquanto as mulheres em seu círculo social competiam para ver quem tinha a bolsa de grife mais cara. Sofia trabalhava em 2 empregos para se manter na faculdade de administração. Alexandre esvaziou seu copo e levantou-se abruptamente. Ele precisava sair daquele escritório, longe das lembranças. Cancele meus compromissos da tarde, disse ele à sua secretária ao sair. Vou dar um passeio. As ruas de São Paulo estavam lotadas com o horário de pico de costume. Alexandre caminhou sem um destino real, deixando-se perder no mar de rostos. Às vezes ele imaginava vê-la na multidão, um lampejo de cabelo escuro, uma risada familiar. Mas nunca era ela. Ele parou em uma banca de jornal, seu olhar preso na capa da revista Exame. E então, seu coração parou. Lá estava ela. Sofia Silva, mais bonita do que nunca em um terno perfeitamente ajustado, seu sorriso confiante e poderoso. A manchete dizia: estrela em ascensão, como Sofia Silva construiu um império de tecnologia do zero. As mãos de Alexandre tremeram enquanto ele comprava a revista e se escondeu na cafeteria mais próxima. Ele leu o artigo 3 vezes, absorvendo cada palavra. Em 10 anos, Sofia havia feito exatamente o que sempre dissera que faria. Ela havia começado sua própria empresa de tecnologia, focando em software educacional para escolas carentes. A empresa havia crescido exponencialmente e agora a EduTech Silva valia bilhões. Ela havia feito tudo sem ele, sem as conexões de sua família ou o dinheiro de seu pai. O artigo mencionou que ela falaria no Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação, CBT, na semana seguinte, aqui mesmo em São Paulo. Alexandre encarou a foto dela por um longo tempo. A jovem que ele conhecia ainda estava lá em seus olhos.
Mas agora havia algo mais também. Uma força, uma certeza. Esta não era a garota que havia implorado que ele a escolhesse. Esta era uma mulher que havia se escolhido. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de sua mãe sobre o baile de gala daquela noite. Alexandre apagou sem ler. Pela primeira vez em 10 anos, ele se sentiu verdadeiramente acordado. A névoa de arrependimento e rotina que o havia cercado estava se dissipando, substituída por um propósito singular. Ele tinha que vê-la novamente. Tinha que tentar explicar, pedir desculpas para... O quê? Ele nem sabia. Mas ver o rosto dela havia aberto algo dentro dele que ele havia passado uma década tentando manter selado. De volta ao seu escritório, Alexandre ligou para sua assistente. Consiga-me um ingresso para o Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação na semana que vem. Todas as sessões. Mas, senhor, você tem o retiro do Conselho Administrativo marcado para esses dias. Cancele tudo. Depois de desligar, ele olhou novamente para a cidade. Em algum lugar por aí, Sofia Silva estava vivendo a vida com que sempre sonhara, a vida que ele deveria ter sido corajoso o suficiente para compartilhar com ela. Sua mãe diria que ele estava sendo tolo. O Alexandre de antigamente teria concordado, mas ele não era mais aquele homem. Ou pelo menos, ele não queria ser. Ele pegou a revista novamente, traçando o rosto dela com o dedo. Sinto muito, sussurrou para a imagem. Sinto muito por ter sido tão covarde. O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Em coberturas e salas de reuniões por toda a cidade, a elite da sociedade paulistana se preparava para outra noite de fingir se importar com a caridade enquanto fechava negócios. Alexandre Pereira, pela primeira vez em 10 anos, tinha outros planos. Ele tinha uma segunda chance. E desta vez, ele não deixaria o medo impedi-lo. O que ele não sabia era que fazer Sofia sequer olhar para ele novamente seria a batalha mais difícil que ele já havia travado. E que a mulher que ele havia deixado para trás não era mais a única com o poder de quebrar seu coração. Sofia Silva respirou fundo enquanto se olhava no espelho do banheiro de seu hotel. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, seu terno azul marinho impecável, mas suas mãos não paravam de tremer. Vamos lá, Sofia, ela sussurrou para si mesma. É apenas mais uma conferência. Você já fez isso 100 vezes. Mas esta não era apenas mais uma conferência. Esta era São Paulo, a cidade dele. Sua assistente Jéssica bateu na porta. Senhorita Silva, o carro está esperando lá embaixo. Já estou indo, Sofia respondeu endireitando os ombros. Ela não deixaria os pensamentos sobre Alexandre Pereira distraí-la. Não hoje, nunca mais. A viagem até o centro de convenções foi silenciosa. Sofia revisou suas anotações do discurso, embora as conhecesse de cor. O novo software educacional de sua empresa poderia ajudar milhões de crianças carentes a terem acesso a uma educação de qualidade. Isso era o que importava, não antigas mágoas ou promessas quebradas. A senhora viu quem está registrado para a conferência? Perguntou Jéssica, rolando sua tela. O coração de Sofia pulou uma batida. Eu não verifico mais as listas de presença. A senhora sabe disso. Mas, senhorita Silva, Alexandre Pereira está... Jéssica. A voz de Sofia foi firme. Eu não quero saber. A jovem assistente ficou em silêncio, mas Sofia podia sentir seus olhares preocupados. Todos na Edutec Silva conheciam a história. Era impossível não conhecer. A imprensa a havia desenterrado toda vez que sua empresa atingia um novo marco. Bilionária autodidata, já foi rejeitada por herdeiro de família abastada. Como uma desilusão amorosa lançou um império. As manchetes foram infinitas. O centro de convenções já fervilhava de atividade quando chegaram. Sofia sorriu e apertou as mãos. Discutiu tendências tecnológicas e fingiu que não estava examinando cada rosto na multidão. Não procurando por ele, ela se disse. Apenas estando preparada, ela estava no meio de uma conversa com um investidor em potencial quando ouviu a voz dele. Sofia. 10 anos se foram em um instante. Ela se virou lentamente, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Alexandre estava ali,
parecendo exatamente o mesmo e completamente diferente. A mesma estrutura alta, os mesmos olhos verdes intensos, mas havia fios de prata em seu cabelo escuro agora e linhas ao redor de seus olhos que falavam de noites sem dormir. Alexandre, sua voz saiu firme, profissional. Todas aquelas horas praticando na frente do espelho haviam valido a pena. Eu não esperava vê-lo em uma conferência de tecnologia educacional. Ele se aproximou, muito perto. Eu tinha que te ver. O investidor com quem ela estava conversando se afastou discretamente, deixando-os sozinhos em sua bolha de tensão. Bem, agora você já viu, disse Sofia friamente. Se você me der licença, preciso me preparar para minha palestra principal. Ela se virou para ir embora, mas a mão dele agarrou seu braço. O toque enviou eletricidade por seu corpo e ela se odiava por ainda reagir a ele depois de todos esses anos. Por favor, ele disse suavemente. Só tome um café comigo, deixe-me explicar. Sofia afastou o braço. Explicar o quê? Como você escolheu o dinheiro de sua família em vez do nosso amor? Como você me disse que eu nunca pertenceria ao seu mundo? Ou talvez você queira explicar como você ficou noivo de Júlia Almeida 6 meses depois de quebrar meu coração. A cor esvaiu-se do rosto dele. Você sabe disso? Claro que eu sei. Estava em todas as páginas de celebridades. O riso de Sofia foi amargo. Não se preocupe, eu não li. Minha mãe leu. Ela me ligou chorando, achando que isso me quebraria novamente. O noivado não durou, disse Alexandre rapidamente. Eu não pude. Eu não me importo. Sofia o interrompeu. Eu realmente não me importo. Essa é a coisa que você precisa entender, Alexandre. Eu passei anos me importando. Anos me perguntando o que eu poderia ter feito de diferente, como eu poderia ter sido suficiente para você e sua família. Mas então eu percebi algo. Eu sempre fui suficiente. Você foi quem não foi forte o suficiente para defender o que tínhamos. As pessoas estavam começando a olhar. Sofia abaixou a voz. Eu tenho uma palestra para dar, sobre coisas reais, que importam. Sobre ajudar crianças que não têm fundos fiduciários ou conexões familiares a obterem a educação que merecem. Então, por favor, apenas me deixe em paz. Ela se afastou, seus saltos batendo no chão de mármore. Ela não. Olhou para trás. Ela não podia. No corredor vazio que levava à sala de preparação do palestrante, Sofia finalmente se permitiu encostada na parede. Suas pernas estavam tremendo. Jéssica apareceu com uma garrafa de água. A senhora está bem? Eu vi ele falando com a senhora. Estou bem, disse Sofia automaticamente. Então ela balançou a cabeça. Não, eu não estou bem. Mas eu estarei. Eu tenho que estar. Ela tomou um longo gole de água, tentando lavar o gosto das lembranças. A maneira como ele costumava olhar para ela, como se ela fosse seu mundo inteiro. Os planos que eles haviam feito tarde da noite, falando sobre seus sonhos. O momento em que ele havia escolhido a aprovação de sua família em vez do amor deles. A senhora quer que eu me certifique de que ele não assista à sua sessão? Perguntou Jéssica. Sofia se endireitou. Não, deixe-o ver exatamente o que ele deixou para trás. Ela passou a próxima hora revisando sua apresentação, forçando-se a se concentrar nos números, nas estatísticas, nas histórias de sucesso de alunos cujas vidas haviam sido transformadas por seu software. Quando chegou a hora, ela subiu, ao palco sob aplausos estrondosos. As luzes estavam brilhantes, mas não brilhantes o suficiente para esconder o rosto de Alexandre na terceira fila. Ele estava olhando para ela com uma intensidade que a fez queimar a pele. Sofia respirou fundo e começou a falar. Ela falou sobre a missão de sua empresa, sobre a importância do acesso igualitário à educação. Ela não mencionou como a ideia havia nascido naqueles dias sombrios depois que Alexandre a deixou, quando ela havia se jogado em seu trabalho para evitar pensar nele. Ela não falou sobre as noites que passou codificando até o nascer do sol, ou sobre os investidores que riram de seu plano de negócios inicial. Ela não mencionou como cada rejeição a havia tornado mais forte, mais determinada a provar que uma garota comum poderia construir algo extraordinário, mas ela podia ver nos olhos de Alexandre que ele entendia, que ele finalmente estava vendo.
a magnitude total do que ele havia deixado para trás. Quando o discurso terminou, os aplausos foram ensurdecedores. Sofia sorriu, agradeceu à plateia e saiu do palco com a cabeça erguida. Em seu camarim, ela encontrou um buquê de rosas brancas, suas favoritas. O cartão simplesmente dizia: "Você sempre foi extraordinária. Eu fui apenas cego demais para merecer você." Já a Sofia encarou as flores por um longo momento. Então ela as pegou e jogou no lixo. "Jéssica", ela chamou sua assistente, "mude meu voo. Vamos embora hoje à noite em vez de amanhã." Mas a cerimônia de encerramento... Eu disse tudo o que precisava dizer. Quando seu carro se afastou do centro de convenções, o telefone de Sofia vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Por favor, não fuja novamente. Não até que tenhamos realmente conversado." "Alexandre", o dedo de Sofia pairou sobre o botão de excluir. Mas algo a parou. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse aquela pequena parte de seu coração que nunca havia cicatrizado completamente. Ou talvez fosse hora de enfrentar o passado para que ela pudesse finalmente, completamente, seguir em frente. Ela guardou o telefone sem responder. Deixe-o se perguntar. Deixe-o esperar. Deixe-o sentir uma fração do que ela havia sentido todos aqueles anos atrás. Porque Sofia Silva não era mais aquela garota de coração partido. Ela era uma mulher que havia construído um império das cinzas de sua rejeição. E se Alexandre Pereira quisesse voltar para sua vida, ele teria que provar que merecia até mesmo um minuto de seu tempo. Alexandre estava sentado sozinho em seu escritório, olhando para seu telefone. Nenhuma resposta de Sofia. Ele havia enviado a mensagem 3 dias atrás, e o silêncio estava o deixando louco. Sua mãe havia ligado 6 vezes desde a conferência. Ele ignorou todas as chamadas. A última coisa que ele precisava era da opinião de Vitória Pereira sobre seu comportamento embaraçoso em um evento público. Uma batida em sua porta interrompeu seus pensamentos. Sua secretária, Sra. Reynolds, entrou com uma expressão preocupada no rosto. "Seu pai está aqui, Sr. Pereira." Antes que Alexandre pudesse responder, Ricardo Pereira entrou no escritório. Aos 70 anos, ele ainda chamava a atenção a cada passo. Seu cabelo grisalho e seu terno caro projetavam o poder que ele havia exercido sobre sua família por décadas. "Você se importaria de explicar por que você perdeu o retiro do Conselho Administrativo?" A voz de Ricardo era fria. "Ou por que você está repentinamente interessado em tecnologia educacional?" Alexandre se levantou, igualando a altura de seu pai. "Eu não respondo a você mais, pai. Não respondo há anos. Você responde ao conselho, e o conselho responde a mim." Ricardo foi até o bar e serviu-se uma bebida. "Eu vi a cobertura da conferência. Sofia Silva." "Sério, Alexandre? Você não humilhou o suficiente essa família?" "Humilhou a família?" Alexandre riu amargamente. "Ao se apaixonar por uma mulher que construiu uma empresa de bilhões de dólares do zero, que está mudando vidas enquanto nós sentamos em nossa torre de marfim contando dinheiro." Ricardo bateu o copo na mesa. "Não seja ingênuo. Ela construiu aquela empresa para nos desafiar, para provar que estávamos errados. E agora você está caindo nessa como um tolo." "Não, pai. Eu fui um tolo 10 anos atrás, quando ouvi você e a mamãe. Quando joguei fora a melhor coisa da minha vida porque estava com medo demais de enfrentar você." "Nós o protegemos", rosnou Ricardo. "Aquela garota teria arruinado você. O teria tornado mole com toda a conversa dela sobre ajudar as pessoas e fazer a diferença." Alexandre caminhou até seu pai, até que eles estivessem frente a frente. "Saia do meu escritório." "Desculpe." "Você me ouviu. Saia. E diga à mamãe para parar de ligar. Eu não vou mais deixar essa família controlar minha vida." O rosto de Ricardo ficou vermelho. "Se você perseguir isso, se continuar atrás daquela mulher, haverá consequências. Ameace-me à vontade. Eu não sou mais aquele garoto assustado." Depois que seu pai saiu furioso, Alexandre afundou-se em sua cadeira. Suas mãos estavam tremendo, mas ele se sentia mais leve do que em anos. Seu telefone vibrou. Seu coração pulou pensando que poderia ser Sofia, mas era um alerta de notícias. "Urgente. Edutec Silva.
Anuncia parceria importante com o gigante do Vale do Silício brasileiro. Alexandre clicou no link. Lá estava Sofia, apertando as mãos de Miguel Costa, CEO das Soluções Tecnológicas do Futuro. O artigo mencionou uma joint venture, no valor de bilhões, expandindo seu software educacional globalmente. Ele navegou pelos comentários. As pessoas a chamavam de próxima Bill Gates, uma visionária, uma revolucionária. Senhor Pereira, senhora, Reynolds apareceu em sua porta novamente. Sua mãe está na linha 1, ela diz que é urgente. Diga, a ela que estou em uma reunião. Alexandre pegou seu casaco. Na verdade, diga a ela que estou saindo mais cedo hoje. Tenho um lugar importante para ir. 1 hora depois, ele estava do lado de fora dos escritórios da Edutec Silva, em São Paulo. O moderno prédio de vidro era muito diferente da arquitetura antiga e abafada das indústrias Pereira. Sinto muito, senhor, disse a recepcionista. A senhorita Silva está em reuniões o dia todo. Por favor, disse Alexandre, apenas diga a ela que Alexandre Pereira está aqui. 5 minutos é tudo o que estou pedindo. Senhor Pereira, uma voz familiar o fez virar. Por favor, disse Alexandre, apenas diga a ela que Alexandre Pereira está aqui. 5 minutos é tudo o que estou pedindo. Senhor Pereira, uma voz familiar o fez virar. Uma pilha de arquivos. Sua expressão não era amigável. A senhorita Silva não quer vê-lo, disse ela firmemente. Eu entendo, mas preciso falar com ela. Por favor, esperarei o tempo que for necessário. Jéssica o estudou por um longo momento. Ela não está aqui. Ela está na creche municipal em Ibirapuera, verificando o programa piloto. O coração de Alexandre saltou. Qual creche? Não deveria lhe dizer isso, suspirou Jéssica. Mas ela está no centro comunitário da Vila Mariana. Só não me faça me arrepender disso. 30 minutos depois, o carro de Alexandre parou em frente a um prédio de tijolos reformado em Ibirapuera. Uma placa colorida lia Centro Comunitário da Vila Mariana, lar da iniciativa Soluções Tecnológicas do Futuro. Ele ouviu a voz dela antes de vê-la. Sofia estava sentada com um grupo de crianças, mostrando algo em um tablet. Seu rosto estava animado, seu sorriso genuíno enquanto ela explicava o software. Veja, agora vocês podem praticar esses problemas em casa, mesmo que não tenham um computador. O aplicativo funciona em qualquer celular. Uma garotinha levantou a mão. Senhorita Silva, a senhora vai voltar para nos ajudar de novo? Claro que sim, querida, toda semana. Alexandre observava da porta, o coração doendo. Essa era a mulher que ele havia deixado ir. A mulher que havia transformado seu sonho de ajudar os outros. Em realidade, uma das professoras o notou. Posso ajudá-lo? A cabeça de Sofia se ergueu na pergunta. Seus olhos encontraram os dele, e o calor neles instantaneamente se transformou em gelo. Crianças, disse ela calmamente, por que vocês não mostram à senhorita Thompson no que aprenderam hoje? Preciso sair por 1 minuto. Ela caminhou, em direção a Alexandre, seus saltos clicando no chão de linóleo. Sem dizer uma palavra, ela agarrou seu braço e o puxou para uma sala de aula vazia. Está me perseguindo agora? Sua voz estava baixa, mas afiada. Eu tinha que vê-la. Na frente das crianças, no meu programa? Os olhos de Sofia brilharam. Este é meu espaço seguro, Alexandre. O único lugar para onde vou para lembrar por que faço o que faço. Como ousa vir aqui? Vi a notícia sobre as soluções tecnológicas do futuro, disse ele rapidamente. A expansão global é incrível, Sofia. Você é incrível. Pare. Ela levantou a mão. Apenas pare. Você não pode me dar os parabéns. Você não pode se orgulhar de mim. Você perdeu esse direito há 10 anos. Eu sei. Alexandre se aproximou. Mas quero reconquistá-lo. Por favor, apenas jante comigo, um jantar. Deixe-me explicar tudo. Sofia riu, mas não havia humor em sua risada. Explicar o quê? Como seu pai ameaçou cortá-lo? Como sua mãe disse que eu não era boa o suficiente para seu precioso filho? Eu sei de tudo, Alexandre. Eu não era cega. Então você sabe por que eu estava com medo. Mas não estou mais com medo. Não, disse ela suavemente. Agora você está apenas desesperado. Porque eu finalmente me tornei alguém que sua família aprovaria, não é? Agora estou rica o suficiente, bem-sucedida o suficiente. Engraçado como isso funciona.
A verdade em suas palavras o atingiu como um soco. Não é por isso que... Guarde. Isso. Sofia foi até a porta. Vá para casa, Alexandre. Volte para seu mundo de bailes de gala beneficentes e casamentos de alta sociedade. Eu construí meu próprio mundo e você não é bem-vindo nele. Ela parou na porta. Se você alguma vez voltar a um dos meus centros, mandarei a segurança removê-lo. Alexandre a observou voltar para as crianças, seu sorriso retornando como se sua conversa nunca tivesse acontecido. Ela se sentou ao lado da garotinha, que lhe pedira para voltar, ajudando-a com o tablet. Ele ficou ali parado por um longo momento, vendo tudo o que havia jogado fora. Não apenas o amor de uma mulher incrível, mas a chance de fazer parte de algo significativo. Algo real. Enquanto voltava para o carro, Alexandre tomou uma decisão. Se Sofia não o deixasse explicar, durante o jantar ele encontraria outra maneira. Ele pegou o celular e discou um número. Miguel, sou Alexandre Pereira. Ouvi dizer que você está trabalhando com a Edutec Silva agora. Tenho uma proposta para você. No centro comunitário, Sofia assistiu o carro de Alexandre ir embora pela janela. Suas mãos tremiam novamente, mas desta vez de raiva. Como ele ousou aparecer aqui, no único lugar onde ela se sentia verdadeiramente ela mesma? Senhorita Silva? A garotinha puxou sua manga. A senhora está bem? Sofia sorriu para ela. Sim, querida, estou bem. Agora vamos ver o quão bem vocês dominaram esses problemas de matemática. Mas enquanto ela ajudava as crianças com suas lições, uma voz insistente em sua cabeça não se calava. A maneira como Alexandre a olhara não era o mesmo olhar calculista que ele tinha 10 anos atrás. Havia algo diferente em seus olhos agora, algo que a assustava mais do que sua rejeição jamais havia feito. O escritório de Miguel Costa, nas soluções tecnológicas do futuro, tinha vista para a Baía de Guanabara, mas Alexandre não estava interessado na paisagem. Ele havia voado pelo país por apenas um motivo. Deixe-me entender, disse Miguel recostando-se em sua cadeira. Você quer investir 50 milhões de reais na parceria com a Edutec Silva? Isso mesmo, Alexandre. Manteve a voz firme. É um investimento sólido. Os números falam por si. Miguel sorriu com conhecimento. Os números não são o motivo pelo qual você está aqui, Pereira. Fiz minha lição de casa. Todo mundo conhece a história sobre você e Sofia Silva. História antiga. Não tão antiga pelo que eu ouvi. Miguel levantou-se e foi até a janela. As notícias se espalham. Sua pequena cena na conferência aparecendo no centro dela em Ibirapuera. Ela não está feliz com isso. A mandíbula de Alexandre se contraiu. Meu interesse neste projeto é puramente comercial. Não, não é. Miguel virou-se para encará-lo. E é por isso que vou dizer sim. O quê? Sofia Silva é brilhante. Seu software pode mudar a educação para sempre. Mas ela precisa de mais do que dinheiro. Ela precisa de alguém que acredite em sua visão tanto quanto ela. Miguel sentou-se novamente. A maneira como você olha quando fala sobre o trabalho dela, é isso que este projeto precisa. Alexandre soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Obrigado. Não me agradeça ainda. A expressão de Miguel ficou séria. Sofia tem que aprovar todos os investidores importantes. E algo me diz que ela não vai ficar animada com isso. De volta ao seu quarto de hotel naquela noite, Alexandre olhou para o seu telefone. Ele deveria ligar para seu escritório, lidar com a montanha de trabalho esperando por ele em São Paulo. Em vez disso, ele abriu seu navegador e digitou Entrevistas Sofia Silva. Vídeo após vídeo a mostrava falando sobre sua empresa, sua missão. Em cada um ela estava composta, apaixonada, imparável. Tão diferente da jovem que certa vez compartilhara seus sonhos com ele em sussurros. Seu telefone tocou. O nome de sua mãe apareceu na tela. Alexandre, o que é isso que eu ouço sobre você investir na empresa daquela mulher? A voz de Vitória era estridente. Você enlouqueceu? Olá para você também, mãe. Não seja esperto comigo. Seu pai está furioso. O conselho administrativo está fazendo perguntas. Em que você está pensando? Alexandre fechou o laptop. Estou pensando que é hora de eu fazer algo significativo com nosso dinheiro. Significativo?
Vitória zombou. Jogando milhões no projeto predileto da sua ex-noiva? Esse projeto predileto está revolucionando a educação para crianças carentes. Mas você não entenderia isso, não é? Você nunca se importou com ninguém fora do nosso precioso círculo social. Como ousa? Tudo o que seu pai e eu fizemos foi para protegê-lo, para garantir seu futuro. Não, disse Alexandre calmamente. Tudo o que vocês fizeram foi para me controlar, para garantir que eu permanecesse em minha gaiola dourada como um bom herdeiro. Bem, acabou. Estou investindo na empresa de Sofia e não há nada que vocês possam fazer sobre isso. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Suas mãos estavam tremendo. Ele nunca falara com sua mãe daquele jeito. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Miguel. Reunião com Sofia amanhã 9h. Ela sabe sobre a oferta de investimento. Não se atrase. Alexandre mal dormiu naquela noite. Quando ele entrou na sala de conferências das soluções tecnológicas do futuro na manhã seguinte, Sofia já estava lá. Ela vestia um vestido vermelho que a fazia parecer fogo encarnado. Não, foi a primeira palavra que saiu de sua boca. Sofia. Não me chame de Sofia. Ela se levantou, as mãos apoiadas na mesa. Como ousa tentar comprar seu caminho de volta para a minha vida? Isso não é sobre nós, disse Alexandre, embora fosse uma mentira. É sobre o trabalho que você está fazendo. As crianças que você está ajudando. Não. Sua voz tremeu. Não ouse usar essas crianças para me manipular. Não estou manipulando nada. Eu vi o que seu software pode fazer. Eu vi os rostos daquelas crianças quando elas percebem que podem aprender, que podem ter sucesso. Deixe-me ajudar a fazer isso acontecer para mais crianças. Os olhos de Sofia se estreitaram. E o que seus pais acham desse investimento generoso? Eles odeiam. Alexandre sorriu levemente. Eles acham que eu enlouqueci. Talvez você tenha. Talvez. Ele deu um passo mais perto. Ou talvez eu finalmente tenha encontrado a razão. Sofia desviou o olhar, mas não antes de ele ver algo brilhar em seus olhos. Dúvida? Esperança? Ele não conseguia dizer. O investimento não vem com nenhuma condição, disse ele suavemente. Nenhuma vaga no conselho administrativo, nenhum controle sobre as decisões. Apenas capital para ajudá-la a expandir mais rápido. Tudo com você tem condições, Sofia retrucou. Tudo vem com condições e expectativas e decepções. Não mais. Alexandre tirou um documento de sua pasta. Aqui está o acordo. Leia. Cada palavra. Você verá. Eu não estou tentando tirar nada de você desta vez. Estou apenas tentando retribuir algo. Sofia olhou para os papéis por um longo momento. Então ela pressionou um botão no telefone da conferência. Jéssica, entre aqui, por favor, e traga meu advogado. 1 hora depois, o advogado de Sofia havia passado por cada linha do contrato. Sua confusão era evidente. Senhorita Silva, isso é, incomumente generoso. O Sr. Pereira não está pedindo nada em troca, exceto relatórios trimestrais sobre o impacto do programa. Tem que haver alguma pegadinha, murmurou Sofia. A única pegadinha, disse Alexandre, é que eu quero visitar os centros algumas vezes. Ver o trabalho em ação. Sem interferência, apenas observação. A cabeça de Sofia se ergueu. Você quer passar tempo com as crianças? Quero ver como é uma mudança real. Alexandre encontrou seu olhar firmemente. Quero entender o que eu estava cego demais para ver 10 anos atrás. A sala ficou em silêncio por um tempo que pareceu horas. Finalmente, Sofia pegou uma caneta. Se você tentar usar isso para me controlar, para forçar seu caminho de volta para minha vida, eu não vou. Ela assinou os papéis, sua assinatura ousada e confiante. Não me faça me arrepender disso. Quando Alexandre saiu do prédio, seu telefone tocou novamente. O nome de seu pai na tela. O conselho administrativo está convocando uma reunião de emergência. Richard rosnou. Esse investimento ridículo seu... Alexandre desligou. Pela primeira vez em sua vida, ele não se importava com as ameaças de seu pai ou com a decepção de sua mãe. Porque ele havia visto algo quando Sofia assinou aqueles papéis. Uma pequena rachadura na parede que ela havia construído ao redor de seu coração. Um vislumbre da conexão que eles já haviam compartilhado. Não era muito,
Mas era um começo. O que ele não sabia era que, de volta à sala de conferências, Sofia estava olhando para sua assinatura ao lado da dela, lembrando-se de outro pedaço de papel que eles deveriam assinar juntos. Uma certidão de casamento que nunca houve. Jéssica, ela chamou sua assistente, pegue tudo o que você puder encontrar sobre as doações de caridade das indústrias Pereira. Quero saber se isso é real ou apenas mais um jogo, porque, apesar de tudo o que sua cabeça estava lhe dizendo, seu coração se lembrava da maneira como Alexandre costumava olhá-la em salas lotadas. A maneira como ele a olhara hoje, como se ela ainda fosse a única coisa no mundo que importava. As manchetes da manhã atingiram como bombas nos círculos sociais de São Paulo. Herdeiro da família Pereira desafia a família. Investe milhões na empresa da ex-noiva. Sofia olhou para seu tablet, lendo, artigo após artigo, sobre o gesto romântico de Alexandre e sua tentativa de redenção. Essas pessoas não têm nada melhor para escrever? Ela murmurou, jogando o tablet de lado. Jéssica entrou em seu escritório com uma pilha de papéis. A verificação de antecedentes das indústrias Pereira voltou. Você vai querer ver isso. Sofia pegou o arquivo e começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Isso é preciso? Verificado 3 vezes. Jéssica assentiu. No mês passado, Alexandre silenciosamente vendeu a maioria de seus bens pessoais. Sua cobertura, suas casas de férias, sua coleção de carros, tudo exceto suas ações da empresa. Mas por que ele? Senhorita Silva. A voz de sua secretária veio pelo interfone. Vitória Pereira está aqui para vê-la. O sangue de Sofia ficou frio. Ela não via a mãe de Alexandre desde aquele dia terrível 10 anos atrás, quando Vitória lhe dera um cheque para desaparecer da vida de Alexandre. Mande-a entrar. Vitória Pereira não havia mudado. Ela ainda usava seus ternos perfeitamente feitos sob medida e colares de pérolas verdadeiras como armadura. Seu cabelo grisalho estava penteado com perfeição, sua maquiagem impecável, mas seus olhos estavam frios como sempre. Senhorita Silva. Vitória não esperou um convite para se sentar. Imagino que você sabe por que estou aqui. Na verdade, não. Sofia manteve sua voz firme, mas tenho certeza de que você vai me dizer. Esse joguinho que você está fazendo com... Meu filho precisa parar. Sofia riu sem humor. Joguinho? Seu filho veio até mim com uma proposta de negócios, é só isso. Por favor. Vitória acenou com a mão desdenhosamente. Alexandre está jogando tudo fora. Sua reputação, sua herança, sua posição na sociedade. Tudo para perseguir alguma fantasia romântica sobre a garota que escapou. Esse não é meu problema. Sofia se levantou. Seu filho é um homem adulto. Se ele quer investir em tecnologia educacional, essa é a escolha dele. Os olhos de Vitória se estreitaram. Você mudou. A garotinha assustada que costumava ir jantar em nossa casa nunca teria falado comigo desse jeito. Você está certa. Eu mudei. Aquela garotinha assustada cresceu e construiu algo significativo. Algo que o dinheiro de sua família não poderia comprar. É disso que se trata? Vitória pegou sua bolsa de grife. Vingança? Provar que vocês estavam errados? Bem, parabéns, você fez sua parte, agora diga seu preço. O coração de Sofia parou. Assim como 10 anos atrás, Vitória Pereira estava tirando seu talão de cheques. Saia. Desculpe? Saia do meu escritório. A voz de Sofia tremeu de raiva. Eu não sou mais aquela garota desesperada. Você não pode me comprar. E você não pode controlar Alexandre ameaçando cortá-lo, porque adivinhe? Ele já se cortou. O rosto perfeitamente composto de Vitória rachou levemente. O quê? Sofia pegou o relatório de antecedentes. Ele vendeu tudo. Suas casas, seus carros, sua coleção de arte. Ele não depende mais do seu dinheiro. Você sabia disso? Pela primeira vez em sua vida, Sofia viu Vitória Pereira parecer insegura. Você está mentindo. Confira você mesma. Seu filho perfeito está escolhendo seu próprio caminho. E isso está matando você, não está? A ideia de que você não pode mais controlá-lo? Vitória levantou-se tão rápido que sua cadeira quase caiu. Isso não acabou. Sim, acabou. Sofia foi até a porta e a abriu. Jéssica vai levá-la para fora. Depois que Vitória saiu, Sofia afundou em sua cadeira tremendo.
Jéssica entrou correndo com um copo d'água. Você está bem? Chame o carro. Preciso ir ao centro em Ibirapuera. O riso das crianças sempre a acalmava. Sofia passou a tarde ajudando com a lição de casa, assistindo as crianças dominarem novos conceitos em seu software. Isso era real. Isso importava. Senhorita Silva, uma das professoras se aproximou dela. Tem alguém aqui para vê-la. Sofia se virou esperando Alexandre. Em vez disso, ela viu seu pai. Ricardo Pereira parecia fora do lugar no centro comunitário, seu terno caro contrastando com as paredes coloridas cobertas com trabalhos artísticos de crianças. O que você quer? Perguntou Sofia cansadamente. Entender. A voz de Ricardo estava mais baixa do que ela se lembrava. Mostre-me no que meu filho está investindo. Sofia o estudou por um longo momento. Então, ela acenou para uma das salas de aula vazias. Sente-se. Ela abriu seu software em um tablet e entregou a ele. Por uma hora, ela explicou como ele funcionava, como ele se adaptava ao estilo de aprendizado de cada criança, como ele poderia ajudar os alunos que estavam ficando para trás a se recuperar. Ricardo ficou em silêncio durante toda a apresentação. Finalmente, ele olhou para cima. É por isso que ele está disposto a abrir mão de tudo? Ele não está abrindo mão de nada, disse Sofia firmemente. Ele está escolhendo fazer algo que importa. Vitória foi vê-lo hoje. Sim, ela ofereceu dinheiro para você ficar longe dele. Assim como da última vez. Sofia pegou o tablet de volta. Não funcionou então também. Ricardo levantou-se lentamente. Você realmente o amava, não é? Não era sobre nosso dinheiro ou nosso nome. Eu o amava o suficiente para deixá-lo ir quando ele escolheu seu mundo em vez do nosso futuro. Sofia encontrou seu olhar. Mas eu me amei o suficiente para construir meu próprio mundo sem ele. E agora ele quer fazer parte do seu mundo. Essa é a escolha dele. Sofia foi até a porta. Assim como foi a escolha dele de ir embora 10 anos atrás. Ricardo enfiou a mão no bolso e tirou um envelope. Antes de tomar qualquer decisão sobre meu filho, você deve ver isso. Sofia pegou o envelope com cautela. O que é? Cartas. Uma para cada ano desde que você foi embora. Ele as escreveu, mas nunca as enviou. Ricardo arrumou a gravata. Meu filho, você precisa ver isso. Sofia pegou o envelope com cuidado. O que é? Cartas. Uma para cada ano, desde que você se foi. Ele as escreveu, mas nunca as enviou. Ricardo arrumou a gravata. Encontrei-as no escritório dele na semana passada. Ele não sabe que eu as tenho. Depois que ele saiu, Sofia ficou olhando para o envelope por um longo tempo. Finalmente abriu-o com mãos trêmulas. A primeira carta era datada de um mês após o término do relacionamento deles. Querida Sofia, cometi um erro terrível. Ela leu até que sua visão ficou embaçada de lágrimas. 10 cartas. Cada, uma repleta de arrependimento, amor e dor. A última era datada de apenas alguns meses atrás. Vejo seu rosto em todos os lugares. Nas notícias, nos meus sonhos. Você se tornou tudo o que sempre disse que seria, enquanto eu ainda sou apenas um prisioneiro em uma jaula dourada. Eu mereço seu ódio, mas que Deus me ajude, eu ainda a amo. O celular de Sofia vibrou. Uma mensagem de Alexandre. Estou no centro. Podemos conversar? Ela olhou para as cartas em suas mãos, depois para o celular. 10 anos de palavras, não ditas entre eles. Sim, digitou ela. Podemos conversar, porque talvez fosse hora de parar de fugir do passado. Talvez fosse hora de enfrentá-lo de frente. Alexandre andava de um lado para o outro, do lado de fora do centro comunitário da Vila Mariana, São Paulo, com o coração acelerado. Ele havia afrouxado a gravata, arregaçado as mangas, tentando parecer menos o robô corporativo em que se havia transformado. O sol estava se pondo, pintando o prédio de tijolos em tons de laranja e dourado. A porta se abriu, e lá estava ela. Sofia parecia cansada, os olhos levemente vermelhos. Ela tinha estado chorando. Seu pai esteve aqui, disse ela sem rodeios. O estômago de Alexandre se revirou. O que ele queria? Entender. Ela levantou um envelope. Ele me deu isso. O sangue de Alexandre gelou quando ele reconheceu sua própria letra. As cartas. Seu pai havia encontrado as cartas. Sofia, eu...
10 anos, ela o interrompeu. 10 anos de cartas que você nunca enviou. 10 anos de arrependimento, dor e... Ela respirou fundo. Por que você nunca as enviou? Porque eu não merecia o perdão. A voz de Alexandre estava rouca. Ainda não mereço. Um grupo de crianças correu perto deles, rindo enquanto seguiam para casa. Sofia observou-as irem embora. Depois se voltou para Alexandre. Venha comigo. Ela o levou ao seu escritório no centro. Um pequeno cômodo cheio de desenhos infantis e cartões de agradecimento. Tão diferente de sua elegante torre de escritórios corporativos. Sente-se, ela ordenou. Alexandre se sentou. Sofia permaneceu de pé, as cartas agarradas em sua mão. Você escreveu que me via em todos os lugares, disse ela suavemente. Nas notícias, nos seus sonhos, que você era um prisioneiro em uma jaula dourada. Eu quis dizer cada palavra, mas você ficou nessa jaula. Ano após ano você ficou. Eu era um covarde. Alexandre se inclinou para a frente. Eu me disse que estava protegendo o legado da família, cumprindo o meu dever. Mas, na verdade, eu estava apenas com medo. Com medo de admitir que havia cometido o maior erro da minha vida. Sofia finalmente se sentou em frente a ele. E agora? Você ainda está com medo? Aterrorizado. Ele conseguiu um pequeno sorriso, mas não de perder dinheiro ou status ou a aprovação dos meus pais. Estou aterrorizado de te perder novamente, de perder minha última chance de consertar as coisas. É disso que se trata? O investimento aparecendo em meus centros. Você está tentando comprar de volta minha confiança? Não. Alexandre se levantou e foi até a janela. Estou tentando ser o homem que você sempre acreditou que eu poderia ser. O homem que se preocupa com mais do que margens de lucro e festas da alta sociedade. Sofia ficou quieta por um longo momento. Li sobre o que você fez, vendendo suas propriedades, seus carros. Eu não preciso deles. Ele se virou para encará-la. Eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é fazer algo significativo com minha vida. Algo real. E o que sua mãe pensa sobre isso? Alexandre riu sem humor. Ela veio te ver, não foi? Com a sua talão de cheques como da última vez. Me desculpe. Ele deu um passo em direção a ela. Lamento muito que ela tenha feito isso com você. Nas 2 vezes. Eu não estou. Sofia se levantou endireitando os ombros. Aquele cheque que ela me ofereceu 10 anos atrás foi o toque de despertar que eu precisava. Percebi que nunca seria boa o suficiente para eles, não importa o que eu fizesse. Então, decidi ser boa o suficiente para mim mesma. Você é mais do que boa o suficiente. A voz de Alexandre rachou. Você é extraordinária, e eu fui um idiota por não lutar por você. Sofia olhou para as cartas em suas mãos. Na sua última carta, você escreveu que ainda me ama. O coração de Alexandre parou. Sim. Mesmo depois de todos esses anos, eu nunca parei. Ele deu mais um passo para perto. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas ninguém mais jamais se aproximou de você. Isso não é justo. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Você não pode dizer essas coisas agora. Não, depois de tudo. Eu sei que não é justo, mas é a verdade. Alexandre estava perto o suficiente agora para ver as lágrimas agarradas aos cílios dela. Eu te amo, Sofia. Eu amo sua força, sua paixão, sua determinação em tornar o mundo melhor. Eu amo que você tenha provado que meus pais estavam errados em tudo. Pare. Ela colocou uma mão no peito dele, impedindo-o de se aproximar. Só pare. Mas ela não se afastou. Sua mão ficou ali, sentindo os batimentos cardíacos dele através da camisa. Construí essa vida sem você, sussurrou ela. Estou orgulhosa de quem me tornei. Não posso deixar você voltar e estragar tudo. Eu não quero estragar nada. Alexandre cobriu sua mão com a dele. Eu quero te ajudar a construir algo ainda maior. Não como seu investidor ou qualquer outra coisa. Apenas como alguém que acredita em você. Alguém que nunca parou de acreditar em você, mesmo quando eu era muito fraco para mostrar isso. Sofia olhou para ele, e por um momento, ele viu um lampejo da jovem que outrora o amara sem reservas. Preciso de tempo, disse ela finalmente tirando a mão. Isso é demais. Alexandre assentiu, dando um passo para trás.
Tome todo o tempo que precisar. Eu não vou a lugar nenhum desta vez. Ela o acompanhou até a porta do centro. A rua estava silenciosa agora, os últimos raios de sol desaparecendo. Tenho uma reunião do Conselho Administrativo amanhã, disse Sofia, para discutir os planos de expansão. Eu sei. Você estará lá? Como investidor. Alexandre sorriu levemente. Só se você quiser que eu esteja. Sofia pareceu lutar consigo mesma por um momento. Então ela disse: venha, mas sente-se atrás. Não quero nenhuma distração. Serei o mais invisível possível. Ela quase sorriu com isso. Quase. Enquanto Alexandre caminhava para seu carro, ele se sentiu mais leve do que em anos. Ela não o havia perdoado, ainda não. Mas ela também não o havia mandado embora. Seu celular vibrou. Uma mensagem de seu pai. Precisamos conversar. Sobre as cartas, sobre tudo. Pela primeira vez na vida, Alexandre não estava com medo dessa conversa. De volta ao seu escritório, Sofia sentou-se pesadamente em sua cadeira. Ela tirou as cartas novamente, passando os dedos pela escrita familiar. Senhorita Silva, Jéssica, apareceu na porta. Tenho os relatórios que a senhora pediu para a reunião de amanhã. Ponha-os na minha mesa. Sofia não olhou para cima das cartas. E Jéssica, cancele meus planos de jantar esta noite. Tenho algumas leituras a fazer, porque talvez, apenas talvez, o passado ainda não tivesse acabado com ela. E talvez, pela primeira vez em 10 anos, ela estivesse pronta para enfrentá-lo. A sala de reuniões do Conselho Administrativo da EduTech Silva fervilhava de entusiasmo. Sofia estava à cabeceira da mesa, apresentando os planos de expansão global com sua confiança habitual. Mas ela estava profundamente consciente de Alexandre sentado quietamente no canto de trás, observando-a com aqueles intensos olhos verdes. Com o novo investimento, continuou ela exibindo o próximo slide, podemos lançar o programa para mais 50 escolas até o final do trimestre. E quanto às preocupações sobre o envolvimento das soluções tecnológicas do futuro? Um dos membros do conselho perguntou. A imprensa está especulando sobre uma possível aquisição. Não haverá aquisição, disse Sofia com firmeza. Tanto as soluções tecnológicas do futuro quanto o investimento do Sr. Pereira vêm sem condições. Mantemos o controle total. Ela não olhou para Alexandre, mas pôde sentir que ele se mexeu na cadeira. Após a reunião, os membros do conselho a cercaram com perguntas e parabéns. Alexandre permaneceu em seu canto, paciente, esperando. Finalmente, a sala ficou vazia, exceto por eles dois. Você foi incrível, disse ele suavemente. Eu sei. Sofia começou a reunir seus papéis. Isso não é novidade. Jante comigo. Ela olhou para cima, surpresa pela franqueza de seu pedido. Alexandre. Não como investidores ou ex-namorados ou algo complicado. Apenas jantar. Comida de verdade, conversa de verdade. Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de Jéssica. Urgente. Ligue a TV agora. Sofia pegou o controle remoto e ligou a TV de parede da sala de reuniões. Seu coração parou. Notícia urgente. Conselho Administrativo das Indústrias Pereira vota para remover Alexandre Pereira do cargo de CEO. A voz do apresentador de notícias encheu a sala. Em uma reviravolta chocante, o Conselho Administrativo das Indústrias Pereira votou para remover Alexandre Pereira de sua posição como CEO. Fontes dizem que a decisão vem após o investimento polêmico de Pereira na empresa de tecnologia rival EduTech Silva, administrada por sua ex-noiva. Sofia se virou para Alexandre. Seu rosto estava pálido, mas calmo. Você sabia que isso estava acontecendo? Eu suspeitava. Ele afrouxou a gravata. Meu pai estava planejando isso por semanas. Mas sua empresa, o trabalho da sua vida. Alexandre riu, um som amargo. O trabalho da minha vida? Dirigir uma corporação sem alma que se preocupa mais com lucro do que com pessoas? Isso não é trabalho, Sofia. Isso é prisão. Seu celular vibrou novamente. Mensagens de repórteres querendo comentários sobre a situação estavam chegando em massa. Isso é culpa minha. Ela sussurrou. Não. Alexandre atravessou a sala até ela. Essa é minha escolha.
Pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo o que é certo em vez do que é esperado. A porta se abriu com força. Jéssica entrou correndo, parecendo em pânico. Senhorita Silva, repórteres estão invadindo o prédio. E... Ela hesitou. A senhora Pereira está lá embaixo causando uma cena. A cabeça de Sofia se ergueu. Vitória? Ela está exigindo ver vocês dois. Ela está ameaçando contar à imprensa sobre... coisas. Que coisas? Sofia exigiu. O rosto de Alexandre ficou sombrio. Há a verdadeira razão pela qual terminamos há 10 anos. O cheque que ela te ofereceu. Tudo. Sofia sentiu a sala girar. Todos esses anos, ela havia mantido a tentativa de suborno de Vitória em segredo. Não para proteger os Pereira, mas para se proteger do escândalo, dos olhares de pena, dos sussurros. Deixa falar, disse Alexandre calmamente. Acabou a minha época de esconder a verdade. Sofia olhou para ele. Este não era o mesmo homem que havia escolhido a aprovação de sua família em vez de seu amor. Este era alguém novo. Ou talvez alguém que estivera lá o tempo todo, enterrado sob anos de expectativas e medo. Senhorita Silva, Jéssica ainda estava esperando instruções. Sofia endireitou os ombros. Diga à segurança para escoltar a senhora Pereira para fora e envie um comunicado à imprensa. A Edutec Silva tem plena confiança em nossos investidores e em nossa missão. Não haverá mais comentários neste momento. Depois que Jéssica saiu, Sofia se virou para Alexandre. Você acabou de perder tudo. Não. Ele deu. Um passo para mais perto. 10 anos atrás eu perdi tudo. Hoje estou finalmente livre. Livre para fazer o quê? Para te ajudar a mudar o mundo. Sua voz estava suave, mas firme. Para ser o homem que eu deveria ter sido naquela época. Se você me deixar. A TV ainda estava ligada ao fundo, mostrando imagens de Vitória Pereira sendo escoltada para fora do prédio, Ricardo Pereira fazendo declarações severas para a imprensa. Seu mundo perfeito estava desmoronando. E por uma vez, Alexandre parecia não se importar. Aquele jantar que você mencionou, disse Sofia lentamente. A oferta ainda está de pé? Os olhos de Alexandre se iluminaram. Sim. Ótimo. Ela juntou suas coisas. Porque temos muito o que conversar. Começando com o que você pretende fazer agora que está desempregado. Ele sorriu. Um sorriso de verdade. Não o polido que ele usava para reuniões de negócios. Tenho algumas ideias. Há uma empresa de software educacional incrível que pode precisar de ajuda para expandir globalmente. Não se atreva, Pereira. Mas ela também estava quase sorrindo. Eles saíram pela porta dos fundos para evitar a imprensa. No carro, o celular de Sofia continuou vibrando com mensagens e alertas. O mundo dos negócios estava explodindo com especulações sobre a remoção de Alexandre, sobre sua conexão, sobre o que tudo significava. Poderíamos sair da cidade por alguns dias, sugeriu Alexandre. Esperar a tempestade passar. Sofia balançou a cabeça. Eu não fujo mais de tempestades, e você também não deveria. Ele olhou para ela com algo parecido com admiração. Quando você ficou tão forte? Eu sempre fui forte. Você simplesmente não conseguia ver isso através dos preconceitos de sua família. As palavras deveriam tê-lo magoado, mas não o fizeram, porque ela estava certa. Eu te vejo agora, disse ele calmamente. Eu vejo tudo. Eles pararam em um pequeno restaurante italiano, nada de chique, nada como os lugares caros que ele costumava levá-la. Pela janela, eles podiam ver famílias jantando, casais conversando, pessoas normais vivendo vidas normais. Um jantar, disse Sofia firmemente. É tudo o que estou prometendo. É tudo o que estou pedindo. Alexandre abriu a porta para ela. Uma chance de recomeçar. Quando entraram no restaurante, os celulares de ambos vibraram simultaneamente. Novas manchetes estavam surgindo. Vitória Pereira faz alegações chocantes sobre noivado fracassado do filho. Ricardo Pereira deixa o cargo de presidente em meio a drama familiar. Ações da Edutec Silva disparam, apesar da polêmica. Eles se olharam. Depois desligaram seus celulares. Amanhã, disse Sofia. Lidaremos com tudo isso amanhã, porque esta noite era sobre duas pessoas tentando encontrar o caminho de volta uma para a outra.
Não como o herdeiro bilionário e a mulher que não era boa o suficiente, mas como Alexandre e Sofia, mais velhos, mais sábios e talvez, apenas talvez, prontos para curar as feridas do passado. A anfitriã os levou a uma mesa em um canto tranquilo. Enquanto se sentavam, seus olhos se encontraram através da luz de velas, e por um momento, 10 anos se dissolveram. Então Sofia abriu seu cardápio e a realidade voltou ao foco. Eles não eram as mesmas pessoas que tinham sido. Talvez isso fosse algo bom. Então, disse ela, me conte sobre essas ideias que você tem para minha empresa. E Alexandre começou a falar, seus olhos brilhando de paixão e possibilidade, enquanto fora de sua bolha tranquila, o mundo que ambos conheciam continuava a mudar para sempre. Os jornais da manhã foram implacáveis. As revelações de Vitória Pereira haviam desencadeado uma frenesi na mídia. Cada detalhe de seu passado estava sendo desenterrado e dissecado. Fotos de Sofia e Alexandre jovens estavam em todos os lugares, juntamente com o infame cheque que Vitória havia tentado usar para comprá-la. Sofia estava sentada em seu apartamento, cercada por jornais, sentindo-se estranhamente calma. Seu telefone não parava de tocar desde o amanhecer. Devemos divulgar uma declaração, disse Jéssica, andando pela sala de estar. Antecipando a história. Não! Sofia pousou sua xícara de café. Deixe-os falar. Não tenho nada do que me envergonhar. A campainha tocou. Jéssica foi verificar e voltou parecendo preocupada. É Ricardo Pereira. A calma de Sofia vacilou. Mande-o entrar. Quando Ricardo entrou, ele parecia mais velho do que ela jamais o vira. Sua presença normalmente imponente havia diminuído, seus ombros caídos. Sob seu terno caro. Vim pedir desculpas, disse ele sem rodeios. Sofia fez um gesto para que ele se sentasse. Jéssica silenciosamente saiu da sala. Vitória nunca deveria ter ido para a imprensa, continuou Ricardo. O que ela fez? Revelando assuntos privados, que foi imperdoável. Mas você não está aqui apenas para pedir desculpas por sua esposa, está? Ricardo balançou a cabeça lentamente. Não. Estou aqui porque preciso da sua ajuda. Sofia quase riu. Minha ajuda? Depois de tudo o que sua família fez comigo, Alexandre não atende minhas ligações. Ele rompeu completamente os laços conosco. A empresa está em caos, o conselho está dividido e nossa reputação... Ele parou. E você acha que eu posso consertar isso? Acho que você é a única que pode. Ricardo se inclinou para a frente. Você construiu algo extraordinário, Sofia, algo real. Alexandre vê isso. Ele mudou por sua causa. Ele mudou porque finalmente escolheu ser ele mesmo, em vez do que vocês queriam que ele fosse. Ricardo ficou quieto por um momento. Talvez você esteja certa, mas a empresa, ela emprega milhares de pessoas. Boas pessoas que não merecem sofrer por causa dos erros de nossa família. Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Alexandre. Ligue as notícias de negócios. Ela pegou o controle remoto. A TV mostrava Alexandre em um pódio, parecendo confiante em um terno azul simples, sem gravata, sem pretensão. Por muito tempo, as indústrias Pereira se concentraram apenas no lucro, ele estava dizendo. Hoje, estou anunciando a criação da Fundação Pereira para a Inovação Educacional. Estou doando metade de minhas ações pessoais na empresa para financiar programas educacionais para crianças carentes em todo o país. Ricardo fez um som abafado. Ele não pode fazer isso. Ele já fez. Sofia não conseguiu evitar sorrir. Ele finalmente está fazendo algo que importa. Seu telefone tocou. Alexandre. Você viu? Ele perguntou quando ela atendeu. Vi. Seu pai está aqui. Uma pausa. O que ele quer? Ajuda. A empresa está em apuros. Deixe-a cair, disse Alexandre firmemente. Podemos construir algo melhor das cinzas. Nós, outra pausa. Eu quis dizer, eu não quis presumir. Venha aqui, disse Sofia de repente. Deixe-a cair, disse Alexandre firmemente. Podemos construir algo melhor das cinzas. Nós, outra pausa. Eu quis dizer, eu não quis presumir. Venha aqui, disse Sofia de repente. 30 minutos depois, Alexandre chegou. A tensão entre pai e filho era suficiente para ser cortada com uma faca. Sentem-se ambos,
ordenou Sofia. Eles se sentaram, esses dois homens poderosos que um dia controlaram seu destino, agora esperando por suas palavras. Isto é o que vai acontecer, ela começou. A Edutec Silva fará uma parceria com a Fundação Pereira. Integraremos nossos programas em uma plataforma educacional completa, mas há condições. Ela olhou para Ricardo. Primeiro, você e Vitória deixam todos os cargos operacionais nas indústrias Pereira. A empresa precisa de uma nova liderança, novas ideias. Ricardo abriu a boca para protestar, mas ela levantou a mão. Segundo, o conselho administrativo será reestruturado. Metade das vagas serão para educadores, líderes comunitários e pessoas que realmente entendam o que as crianças precisam para ter sucesso. Os acionistas nunca vão concordar, argumentou Ricardo. Eles vão concordar quando virem o potencial. Sofia se virou para Alexandre. O que me leva a você? Alexandre encontrou seu olhar firmemente. Diga suas condições. Se fizermos isso, se fundirmos nossas visões, tem que ser real. Sem segundas intenções, sem disputas de poder. Apenas trabalho honesto para melhorar a educação para cada criança. É tudo o que eu quero, disse Alexandre suavemente. Nós? Perguntou Ricardo. O que acontece com Vitória e comigo? A expressão de Sofia se suavizou ligeiramente. Vocês poderão ser avós um dia se tiverem sorte. Nada mais, nada menos. Seus dias de controlar tudo acabaram. O quarto ficou silencioso enquanto suas palavras penetravam. Finalmente, Ricardo se levantou. Você se tornou bastante formidável, senhora Silva. Eu sempre fui, senhor Pereira. Sua família simplesmente não conseguia ver isso. Depois que Ricardo saiu, Alexandre permaneceu em sua cadeira, olhando para Sofia com admiração. Você está me dando uma chance de consertar a empresa do meu pai? Estou te dando a chance de construir algo novo. Ela sentou-se em frente a ele. Algo que faria aquela jovem idealista que eu costumava ser orgulhosa. E nós? Sua voz estava hesitante. Onde estamos? Sofia pensou nas últimas semanas. As cartas, as conversas, o jantar silencioso, em que eles conversaram até o restaurante fechar. Nós começamos de novo, ela disse finalmente. Não como a garota pobre e o herdeiro rico. Não como a CEO de sucesso e o príncipe decaído. Apenas como duas pessoas tentando fazer algo bom no mundo. Alexandre se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade. Eu não mereço essa segunda chance. Talvez não. Sofia se juntou a ele na janela. Mas aquelas crianças que vamos ajudar, elas merecem todas as chances que pudermos. Dar a elas. Ele se virou para encará-la e de repente eles estavam muito próximos. Eu ainda te amo, disse ele baixinho. Eu preciso que você saiba que não é sobre negócios ou redenção ou qualquer outra coisa. Eu só te amo. Sofia sentiu lágrimas em seus olhos. Eu sei, mas o amor não é suficiente por si só. Precisamos de confiança, honestidade e igualdade. Então nós vamos construir isso também. Alexandre sorriu levemente. Somos bons em construir coisas agora, não somos? Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou. Outro alerta de notícias. Urgente. Edutec Silva e Fundação Pereira anunciam parceria histórica. Eles se olharam surpresos. Como eles souberam? Perguntou Alexandre. Jéssica, disseram em uníssono e riram. O som de sua risada compartilhada pareceu quebrar algo no ar entre eles. Sofia alcançou sua mão e Alexandre a pegou, apertando suavemente. Lá fora, repórteres provavelmente já estavam se reunindo. Vitória provavelmente estava tramando seu próximo movimento. O mundo dos negócios provavelmente estava explodindo com especulações. Mas naquele momento, nada disso importava. Porque duas pessoas que haviam perdido o caminho finalmente encontraram um caminho de volta. Uma para a outra. Não através da riqueza, do poder ou da aprovação da sociedade, mas através de um sonho compartilhado de tornar o mundo um pouco melhor. 6 meses se passaram desde o anúncio da parceria entre a Edutec Silva e a Fundação Pereira. O outono havia se transformado em inverno e a neve caía suavemente do lado de fora das janelas do centro de Ibirapuera. Sofia observou Alexandre sentado no chão com um grupo de crianças, ajudando-as com seus problemas de matemática nos tablets.
Seu terno caro estava amassado, seu cabelo um pouco bagunçado, mas seu sorriso era real. Senhor Alex, uma garotinha chamada Maria puxou sua manga. Eu acertei. Você realmente acertou. Alexandre deu um high five nela. Veja, frações não são tão assustadoras afinal. O coração de Sofia se apertou. Este era o homem que ela sempre soube que estava escondido atrás da máscara corporativa. Este era o Alexandre de quem ela se apaixonara há tantos anos. Senhora Silva, Jéssica apareceu ao seu lado. Os repórteres estão aqui para a festa de aniversário de 1 ano. Certo, a coletiva de imprensa. Eles estavam anunciando a expansão de seu programa para mais 500 escolas em todo o país. Diga a eles que estaremos lá em breve. Alexandre olhou para cima e encontrou seus olhos. Ele disse algo para as crianças e se levantou escovando suas calças. Pronto para isso? Ele perguntou, caminhando até ela. Quase. Ela se esticou e arrumou sua gravata. Agora você parece um defensor da educação adequado. Sua mão pegou a dela antes que ela pudesse se afastar. Sofia. Não agora, ela sussurrou. Temos trabalho a fazer. Os últimos 6 meses tinham sido uma dança delicada entre eles. Trabalhando juntos, reconstruindo a confiança, tentando ignorar a faísca que ainda brilhava sempre que eles ficavam muito próximos. A sala de imprensa estava lotada. Sofia ocupou seu lugar no pódio, com Alexandre ao seu lado. Há 1 ano, ela começou. Tínhamos um sonho de levar educação de qualidade a cada criança, independentemente de sua origem. Hoje tenho orgulho de anunciar que esse sonho está se tornando realidade. Ela passou pelos números, as notas melhorando, as taxas de abandono caindo, as crianças descobrindo o amor pelo aprendizado através de seu programa. Mas nada disso teria sido possível, continuou ela, sem a visão e o apoio de nossos parceiros, incluindo alguém que me lembrou que nunca é tarde demais para aprender, crescer, melhorar. Ela olhou para Alexandre, que a observava com aqueles intensos olhos verdes. Após a coletiva de imprensa, eles escaparam para seu escritório. A festa de comemoração não começaria por mais 1 hora. Aquele foi um discurso incrível, disse Alexandre, afrouxando sua gravata. Eu quis dizer cada palavra. Sofia sentou-se na beirada de sua mesa. Você mudou, Alexandre. Isso não é apenas um projeto de redenção para você mais. Nunca foi. Ele se aproximou. Era sobre me tornar o homem que você sempre viu em mim. O homem que eu queria ser, mas tinha muito medo de me tornar. E agora eu não tenho medo de nada. Sua voz estava suave, exceto te perder novamente. Antes que ela pudesse responder, houve uma batida na porta. Jéssica espiou. Desculpe interromper, mas Vitória Pereira está aqui. Sofia e Alexandre trocaram olhares. Eles não tinham visto a mãe dele desde o dia em que ela foi à imprensa com sua história. Mande-a entrar, disse Sofia. Vitória entrou parecendo mais magra do que antes, menos polida. Os últimos meses claramente haviam cobrado seu preço. Mãe, a voz de Alexandre era fria. O que a traz aqui? A confiança usual de Vitória vacilou. Eu assisti sua coletiva de imprensa, na TV. E eu estava errada. As palavras pareciam custar-lhe caro. Sobretudo, sobre vocês dois. Sofia ficou quieta, observando essa mulher orgulhosa lutar com a humildade. O trabalho que vocês estão fazendo, continuou Vitória, é notável. Aquelas crianças, seus rostos quando eles entendem algo novo. Ela respirou ofegante. Eu nunca entendi antes. Por que a educação importava tanto para você, Sofia? Por que Alexandre estava disposto a abrir mão de tudo por isso? Mas agora você entende. Sofia não conseguiu evitar o ceticismo em sua voz. Estou tentando... Vitória tirou algo da bolsa. Uma velha fotografia. Eu encontrei isso enquanto arrumava a casa. Estamos vendendo, mudando para um lugar menor. A foto mostrava o jovem Alexandre lendo para um grupo de crianças em um evento de caridade. Ele não poderia ter mais de 16 anos. Você sempre foi destinado a isso, disse Vitória suavemente para seu filho. Eu simplesmente não conseguia ver isso através de minhas próprias ambições para você. Alexandre pegou a foto,
sua expressão ilegível. Eu não espero perdão, continuou Vitória, de nenhum de vocês. Mas eu queria que vocês soubessem, estou orgulhosa do que vocês construíram, juntos. Ela se virou para ir embora, depois fez uma pausa. E Sofia, obrigada por ver em meu filho o que eu era cega demais para ver. Depois que ela saiu, o escritório ficou silencioso. Alexandre olhou para a velha fotografia, perdido em pensamentos. Você está bem? Sofia perguntou suavemente. Eu não. Sei. Ele olhou para ela. Todos esses anos eu queria que eles entendessem. Agora que eles entendem, isso não conserta magicamente tudo. Não. Ele colocou a foto para baixo. Mas talvez seja um começo. Sofia se aproximou, atraída pela vulnerabilidade em seus olhos. Sua mãe está certa sobre uma coisa, disse ela. Você sempre foi destinado a isso. Ensinar, ajudar, fazer a diferença. Nós éramos destinados a isso, ele corrigiu. Juntos. A palavra pairou entre eles carregada de significado. Alexandre, eu sei. Estamos levando as coisas devagar, reconstruindo a confiança, sendo profissionais. Muito profissionais, ela concordou, mesmo enquanto se aproximava. Absolutamente profissionais, ele murmurou, sua mão encontrando sua cintura. A batida na porta os fez se separar. Senhora Silva, Jéssica chamou. A festa está começando. Todos estão esperando. Sofia alisou seu vestido, tentando acalmar seu coração acelerado. Devemos ir. Espere. Alexandre pegou sua mão. Jante comigo esta noite. Sem falar de trabalho, sem negócios da fundação. Só nós. Sofia olhou para suas mãos unidas, pensando em todas as razões pelas quais ela deveria dizer não. Eles finalmente estavam em um bom lugar profissionalmente. A fundação estava prosperando. Por que arriscar complicar as coisas? Mas então ela olhou em seus olhos e viu o que ela sempre tinha visto lá. Amor, esperança e agora algo novo. Sabedoria conquistada através de lições difíceis. Sim, ela disse suavemente. Seu sorriso iluminou todo o seu rosto. Mas, agora, ela acrescentou tirando a mão, temos uma sala cheia de professores, alunos e apoiadores esperando para celebrar nosso sucesso. Nosso sucesso, ele repetiu, como se não pudesse acreditar. Eles caminharam juntos para a festa sem se tocar, mas perto o suficiente para sentir a eletricidade entre eles. A sala estava cheia de rostos que eles haviam chegado a conhecer no último ano. Professores, alunos, pais, todos parte da comunidade que eles haviam construído. Maria, a garotinha de antes, correu até eles. Senhora Silva, senhor Alex, olha o que eu fiz. Ela mostrou um desenho de duas figuras de palito em frente a um prédio com a inscrição Escola. Entre eles havia um grande coração vermelho. Sofia e Alexandre se olharam por cima da cabeça da criança, ambos lutando contra os sorrisos. Às vezes, as verdades mais simples vêm dos corações mais puros. O restaurante era o mesmo pequeno restaurante italiano onde eles haviam jantado pela primeira vez 6 meses atrás. Desta vez, Sofia chegou primeiro, seu coração batendo mais forte enquanto ela esperava. A campainha tocou e Alexandre entrou, carregando um pequeno pacote embrulhado em papel pardo simples. Desculpe o atraso, ele disse, deslizando para o assento em frente a ela. Tive que pegar uma coisa. O que é isso? Abra. Sofia desembrulhou o pacote cuidadosamente. Lá dentro havia um livro encadernado em couro. Quando ela o abriu, encontrou fotografias, recortes de jornal e anotações manuscritas que relatavam o último ano de seu trabalho juntos. Jéssica me ajudou a montar, explicou Alexandre. Cada marco, cada sucesso, cada momento que nos trouxe até aqui. Sofia virou as páginas lentamente. Havia fotos de crianças usando o software, a abertura de novos centros de aprendizado, comemorações com professores e famílias, e espalhados, por toda parte estavam momentos entre eles, olhares sutis, sorrisos compartilhados, a reconstrução gradual de algo que eles pensavam estar perdido para sempre. É lindo, ela sussurrou. Vire para a última página. Ela fez isso. Lá, cuidadosamente preservado,
estava o desenho que Maria havia lhes dado na festa de comemoração. As figuras de palito com o coração entre elas. Da boca dos inocentes, disse Alexandre suavemente. Alexandre, deixe-me dizer isto, por favor. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. No último ano fomos parceiros, colegas, talvez até amigos. Construímos algo incrível juntos. Mas, Sofia, eu quero mais. Ela começou a falar, mas ele apertou sua mão. Eu não sou o mesmo homem que te deixou ir 10 anos atrás. Você não é a mesma mulher que me implorou para escolher o amor em vez do dinheiro. Ambos crescemos, mudamos, ficamos mais fortes. Mas uma coisa não mudou. Eu te amo. Eu nunca parei de te amar. Lágrimas encheram os olhos de Sofia. Eu sei, eu nunca parei também. Então talvez seja a hora de pararmos de fingir que isso é apenas sobre negócios ou redenção ou qualquer outra coisa. A voz de Alexandre era suave. Talvez seja a hora de admitir que algumas histórias de amor merecem uma segunda chance. O garçom se aproximou de sua mesa, mas com um olhar para eles, ele se afastou silenciosamente. E a fundação? Perguntou Sofia. O trabalho que estamos fazendo, continua, fica maior, melhor. Mas agora talvez façamos isso não apenas como parceiros, mas como o quê? Alexandre se levantou e se moveu para o lado dela da mesa. Então, para sua surpresa, ele se ajoelhou. Alexandre, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito 10 anos atrás. Escolher o amor e o propósito em vez do medo e da expectativa. Ele tirou uma pequena caixa. Este não é o diamante gigante que minha mãe insistiu da última vez. É mais simples, real, como o que construímos juntos. Ele abriu a caixa para revelar um anel bonito, mas discreto. Sofia Silva, você quer se casar comigo? Não por causa de negócios ou expectativas familiares ou qualquer outra coisa. Apenas porque eu te amo e eu quero passar o resto da minha vida construindo sonhos com você. O restaurante ficou silencioso. Todos estavam olhando para eles, mas Sofia mal percebeu. Tudo o que ela conseguia ver eram os olhos de Alexandre, claros, honestos, cheios de amor e esperança. Sim, ela sussurrou, então mais alto. Sim. O restaurante explodiu em aplausos quando Alexandre colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo. Mais tarde naquela noite, eles caminharam pelas ruas nevadas de mãos dadas. Devemos passar pelo centro, disse. Sofia, de repente. Agora, está fechado. Eu tenho uma chave. Tem algo que quero te mostrar. O centro de Ibirapuera estava silencioso e escuro, mas Sofia o guiou confiantemente pelos corredores até seu escritório. Ela foi até sua mesa e pegou uma pasta. O que é isso? Abra. Dentro, Alexandre encontrou papéis, antigos, amarelados pela idade. Sua respiração parou quando ele os reconheceu. Minhas cartas, ele sussurrou. As que meu pai te deu. Não apenas essas. Sofia pegou outra pilha. Estas são minhas cartas, as que eu escrevi para você, mas nunca enviei. Alexandre a encarou. Você também me escreveu? Todos os anos, assim como você fez. Ela sorriu suavemente. Acho que ambos estávamos nos agarrando à esperança, mesmo quando achávamos que tínhamos perdido tudo. Ele começou a ler, suas mãos tremendo levemente. Caro Alexandre, hoje eu assinei os papéis para começar minha empresa. Parte de mim deseja que você estivesse aqui para compartilhar este momento. Mas outra parte sabe que eu tive que fazer isso sozinha. Caro Alexandre, a primeira escola adotou nosso programa hoje. Você deveria ter visto os rostos das crianças quando perceberam que podiam aprender no seu próprio ritmo, à sua maneira. Caro Alexandre, eu te vi nos jornais hoje. Outro sucesso nos negócios, outro evento social. Você parecia solitário, ou talvez seja apenas o que eu queria ver. Quando ele olhou para cima, havia lágrimas em seus olhos. Todos esses anos, ele disse bruscamente, estávamos escrevendo um para o outro, sentindo falta um do outro, amando um ao outro de longe. Talvez nós precisássemos daquele tempo, disse Sofia, para nos tornarmos quem somos agora, para estarmos prontos para isso. Ela gesticulou ao redor do escritório,
para as obras de arte das crianças nas paredes, os cartões de agradecimento dos pais, a evidência de sonhos realizados. Juntos, disse Alexandre, a puxando para perto. Juntos, ela concordou. Lá fora, a neve continuou a cair na tranquila rua de Ibirapuera. Dentro do centro, duas pessoas que haviam se perdido e se encontrado se agarravam com força, cercadas pela prova de que o amor, como a educação, como os sonhos, como a esperança em si, nunca morre de verdade. Ele apenas espera o momento certo para florescer novamente. E em algum lugar, em uma gaveta de sua mesa, o desenho de uma garotinha de duas figuras de palito e um coração a observava, lembrando-os de que, às vezes, as maiores verdades são as mais simples. O amor, quando é real, encontra seu caminho de volta para casa. Na manhã seguinte, Sofia e Alexandre retornariam ao seu trabalho, a sua missão de mudar vidas através da educação. Eles enfrentariam novos desafios, novos obstáculos, novas vitórias, mas eles os enfrentariam juntos, não como a garota pobre e o herdeiro rico, não como a CEO de sucesso e o príncipe decaído, mas como duas pessoas que aprenderam a maior lição da vida. O verdadeiro amor, como o verdadeiro propósito, vale a pena lutar, vale a pena esperar, vale a pena acreditar, mesmo que leve 10 anos para acertar.